a Francine, que faz parte do setor Juventude da nossa paróquia e vai nos ajudar hoje nesse bate-papo. Bom dia, Fran. Bom dia, Tatiane. Bom dia, pessoal. Hoje tive a honra de ser convidada para falar sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. Então vamos ver, vamos falando, vamos ver o que o Espírito Santo tem para hoje. Estamos debaixo da nossa mãe, Maria, que vai nos auxiliar hoje com esse bate-papo, falando um pouquinho para a gente sobre esses dons. Vamos começar então pedindo a intercessão de Maria para nossos cultos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, a gente vai falar um pouquinho, peguem no seu enquete, no número 310. Vai falar quais são os 7 dons do Espírito Santo. Então, para começar, né, Fran, a gente vai falar um pouquinho como a gente recebe esses dons. Quando recebemos os dons do Espírito Santo, a gente recebe o nosso batismo e é confirmado no sacramento da Crisma. Mas assim, como a gente recebe, assim, Não é um presente, não é assim, né? tipo, não é superpoderes que Deus nos vai dando, assim, como por exemplo, quando a gente é criança, a gente quer ser super-herói, Mulher Maravilha. E assim, não é assim. Esses dons são dados conforme a vontade de Deus. Só que a gente tem que abrir o nosso coração para receber esses dons. Deus vai nos dando conforme a gente necessita. É preciso que a gente tenha um coração disposto a receber aquilo que Deus quer que a gente receba, aquilo que Deus tem pra gente, não o que a gente quer. É os dons que Deus dá para que a gente possa enfrentar o decorrer da nossa vida. E uma pergunta para vocês: como que vocês estão usando esses dons que Deus nos dá? A gente está deixando guardado na gaveta, escondidinho debaixo da cama, ou vocês estão dando esses frutos, tipo, usando esses dons que Deus nos dá de presente? Porque assim, os dons do Espírito Santo que Deus dá, ele gera frutos. São dons especiais que você usa, que você deixa Deus, né, o Espírito Santo, agir em você. E no momento que você age, através desses dons, gera frutos, que são coisas que vão fazendo com que a gente possa seguir, nos dê aquele impulso para que continuemos. Então, assim, fica para vocês pensarem, né? Será que eu estou usando bem os dons que Deus me dá? Ou estou deixando guardadinho lá, escondidinho, e assim, quando eu quiser ou quando eu necessitar, eu vou lá, pego ele e uso. Fica aí uma dica para vocês. Se realmente a gente está usando esses dons que Deus nos dá para dar os frutos necessários. Por exemplo, para receber esses dons, a gente tem que estar de coração aberto para exercitá-los e recebê-los de Deus. Como, por exemplo, a gente vai numa academia. O que a gente tem que fazer para conseguir o nosso objetivo? Tem que ter esforço, tem que ter disciplina. Vai suar, vai cansar. Mas assim, a gente tem que ficar lá todos os dias, senão a gente não tem o nosso objetivo. É a mesma coisa dos dons. Se a gente não usar, não exercitar, ele não vai dar frutos. Então, a gente necessita desse esforço. É preciso ter o esforço, ter a disciplina, ter a vontade de fazer, de usar os dons, mas é preciso também ter aquele coração aberto para que Deus possa agir, para que Deus possa fazer com que o plano dele se cumpra em nós, que é o plano de alcançar a salvação, de ter uma
também recebam os dons do Espírito Santo. Então, os dons do Espírito Santo são 7. A gente vai falar um pouquinho para vocês, que aqui no nosso enquete ele cita os dons, Mas não fala o que exatamente é cada um, ele apenas menciona. então a gente pegou um material que a comunidade chamou, que vai nos auxiliar para vocês entenderem um pouquinho melhor o que seriam cada um desses dons. Então vamos começar com o primeiro, que é o dom da sabedoria. É a forma com que pedimos o auxílio de Deus, para a gente saber julgar com igualdade e justiça as coisas de Deus. Como, por exemplo, os caminhos de Deus para ver as coisas melhores, trilhar as coisas. É aquela sabedoria que você pede para fazer o bem. É uma sabedoria que você pede o auxílio de Deus no momento de uma dúvida, uma dificuldade, mas é aquela sabedoria que você pede para você fazer o bem. Não é aquela coisa, ai meu Deus, me ajuda a fazer alguma coisa para prejudicar o outro. Não é isso, é aquela sabedoria que você pede a Deus para que você possa fazer o bem. Aí, agora, o segundo, que é o dom da inteligência. Mas não é aquele dom, né, Fê? Eu quero ser a pessoa mais inteligente do mundo. Quero passar em tal prova, quero ser a primeira em fazer não sei o que, não é isso, não é aquela inteligência de escola. É aquela inteligência para as coisas de Deus. O dom da inteligência, na verdade, é um esforço que ele vem na busca da alma. É uma inteligência que a gente tem que buscar e adquirir para as coisas de Deus. Não é aquela inteligência para as coisas do mundo ou para coisa de escola. É uma inteligência para que você possa entender o que Deus tem para você, para que as coisas de Deus fiquem claras. Compreender os mistérios, né, os dogmas da palavra. Podemos entender também um pouco melhor sobre a Bíblia, né? Essa inteligência que Deus vai nos dando, de poder entender a palavra de Deus. Eu penso que o dom da inteligência é um dom que traz luz ao nosso coração, porque é um dom que vai fazer com que a gente entenda de fato as coisas, os planos, o que Deus tem realmente pra gente. Porque se é um dom que faz com que me dê a capacidade de entender o que Deus tem pra mim, de entender que as coisas de Deus fiquem claras, então você pode subentender que o dom da inteligência é um dom que traz luz ao nosso coração. É aquele dom que nos tira da escuridão, daquela incerteza, dos mistérios. Eu penso que seja isso. Agora um pouquinho o dom do conselho. É você viver sobre a inspiração do Espírito Santo. Por exemplo, a gente tem que pedir ao Espírito Santo o dom para poder dar um conselho a uma pessoa, a um amigo. Porque assim, muitas vezes a pessoa vai pedir um conselho nosso e a gente fala o que acha que é. Ou não sabe como vai falar. Então a gente tem que pedir o auxílio do Espírito Santo para ele nos dar o entendimento para podermos dar o conselho para aquela pessoa, porque a pessoa está lá, ela necessita de uma resposta nossa. Mas é importante usar para que Deus dê um entendimento correto, não aquilo que queremos entender, aí eu falo simplesmente o que eu entendi, não é bem isso. Então pedir, né, o auxílio do Espírito Santo para a gente poder dar o conselho correto para a pessoa, porque a gente pode prejudicar a pessoa dando um conselho errado. É um dom também que vai assim, nos guiar, né? Para onde que a gente vai, se eu devo seguir esse caminho ou outro. Quando a gente vai, por exemplo, a gente está em dúvida em alguma coisa que a gente quer fazer, mas a gente não sabe se é correto fazer. A gente tem que pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, vem em meu auxílio. Eu devo ou não fazer isso? Eu posso ou não fazer? De que maneira eu faço? Se eu fazer isso ou aquilo, o que? Porque a gente fala, né, que seja
fazer, qual a melhor forma para fazer. Então eu acho que é mais ou menos isso, é você entregar para Deus e fazer, deixar Ele falar para você e fazer aquilo que Deus tem. É confiar. Eu penso que o dom do conselho também é você confiar. Porque às vezes a gente não sabe o que Deus tem pra gente, daí a gente fica naquele momento de incerteza e fica, ai meu Deus, mas será que eu devo fazer isso mesmo? E começa a questionar a dificuldade de Deus. E o dom de conselho não é um dom que você tem que confiar. É você acreditar e você fazer e seguir o que Deus tem pra você. Aquela vozinha assim também no nosso consciente, você acha que é a sua imaginação, mas não é. É o Espírito Santo, Deus falando pra gente, ó, minha filha, não vai fazer isso que você vai quebrar a cara, minha filha, cuidado, minha filha, e a gente não dá importância. Não, é coisa da minha cabeça, e não é, muitas vezes não é, a gente pensa que, ai, tô viajando, né, ai, não é isso, e às vezes não, é a forma que Deus achou pra falar com a gente, e a gente não capta. Ou alguém tem que falar alguma coisa, fala, ai, falou tal coisa pra mim. Às vezes é Deus falando através daquela pessoa também. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Temos que dar importância, né, para essa vozinha no nosso ouvido. Porque é Deus falando conosco. O dom da fortaleza é o dom da proteção, da segurança, é a nossa base. É Ele que vai nos preservar de cair em sofrimento, em frustrações, né, que a gente não consegue superar. Quando a gente fala em fortaleza, o que a gente pensa? Proteger algo, proteger alguma coisa. Então, o dom da fortaleza, eles nada mais é do que proteger um bem. É um dom que faz com que, diante do sofrimento, das frustrações, das decepções, é um dom que nos levanta. Claro, sofremos, temos decepções, claro, mas a gente dá aquela devida importância àquele sofrimento, dá sentido àquele sofrimento. Você não dá mais importância do que ele realmente merece. Você dar a importância que lhe cabe naquele momento, aprender com aquilo, dar sentido àquele sofrimento e seguir como homem e mulher de Deus. Defender o nosso bem, que é Deus, que é a nossa religião, enfim. É você sofrer, mas sofrer como homem e mulher de Deus. Vamos dar coragem, né? Ser fortes para seguir. Mesmo que a gente caia, a gente tem que ter aquela fortaleza para levantar. Não ficar caído lá no chão. Pedir para o Espírito Santo o dom da fortaleza realmente. Você enfrentar o sofrimento de frente. Não ficar chorando no chão. Como falar, não adianta chorar mais sobre o leite derramado. Então, é você enfrentar o sofrimento de frente, seguir em frente e levar adiante. Agora o dom da ciência. Dar prioridades às coisas de Deus e às coisas que Deus criou. Por exemplo, hoje em dia está tudo invertido, né? A gente não está dando mais a prioridade em primeiro lugar para Deus. A gente está dando prioridades às coisas do mundo. E não é isso que Deus nos pede, né? Não é bem assim. Ele pede para a gente dar prioridades a Ele. E assim, fica para vocês uma pergunta, né? A gente está dando prioridade a Deus? Que prioridade Deus tem na sua vida? Está em último lugar, quando não tem mais nada. Agora eu preciso de Deus passa na primeira colocação da minha lista. Hoje eu não preciso de Deus desce para a última colocação. Então eu acho que a gente precisa fazer esse paralelo. O que tem mais prioridade? Em que prioridade Deus está no momento da nossa vida? Ele está sendo em primeiro lugar? Ou o Facebook está em primeiro lugar? O videogame está em primeiro lugar? Qual a importância que a gente dá para a nossa família também, né? Deus nos deu
tipo, para vocês pensarem, né, qual prioridade são melhores assim na nossa vida? Deus em primeiro lugar ou as coisas do mundo? As festas, os amigos, e a gente acaba esquecendo de Deus. O dom da ciência é o dom que faz com que a gente entenda o que realmente é prioridade em nossa vida. É o dom que nos mostra, que nos faz reconhecer o que realmente é a prioridade, que é Deus, que é as coisas que Deus criou, que é as coisas que Deus faz, é os planos de Deus. Isso que tem que ser prioridade em nossa vida. A nossa família, a vontade de Deus tem que ser prioridade em minha vida. Eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça, não o que os outros fazem ou o que o mundo me manda fazer. Esse dom é um dom que é um dom por você mesmo, é um dom que você para e você reflete. O que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, é você deixar Deus como prioridade na sua vida, Ele agir, Ele mostrar para você o que Ele tem para você. É o bem e o mal, né? A gente saber escolher. O dom da piedade é aquele sentimento de ser filho amado de Deus, respeitado, cuidado, zelado, né, por Deus. Só que para isso a gente tem que voltarmos a ser crianças, naquela pureza e inocência de criança. É esse dom da piedade. O dom da piedade é muito bonito, porque é um dom onde você se deixa abandonar nos braços de Deus. É aquele dom que você se entrega de verdade, é aquele dom que você simplesmente confia. Mais uma vez a gente usando confiar aqui. E é aquele dom que você se deixa abandonar, é você se sentir aquele filho amado, é você se entregar, é você se sentir dependente de Deus, é você sentir que Deus, você precisa de Deus, que Deus é o que faz a sua vida seguir, é o que faz o seu coração bater. Então o dom da piedade eu acho um dom tão lindo, porque é aquele dom que faz com que você fique no colo do Pai. É aquele dom que você se sente aquela criança indefesa e deixa que Deus te carregue e fale para você, filho, eu vou cuidar de você. Sério, para nós, é um dom lindo. a gente se sente protegido, né? Que faz a gente se sentir amado. Aquele amor verdadeiro, aquele amor de amor, aquele amor maior, mais do que a vida, mais do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. É aquele amor sem limites. Água condicional. É verdade, não tinha pensado nisso. Agora, o dom temor de Deus. Mas não é aquele temor de medo. É o temor de respeito, de amor. Como, por exemplo, a gente tem respeito pelos nossos pais, não tem? Então, a gente não tem aquele respeito por medo de alguma coisa que ele vai nos fazer se a gente fizer algo errado. A gente tem aquele respeito de, por exemplo, não decepcioná-lo, né? A gente não quer ver nosso pai triste por coisas erradas que a gente faz. É aquele temor que vem do amor. É um temor não de medo, não de insegurança. Não é aquele temor que vai te trazer sofrimento. É aquele temor que vem do amor. Porque é você respeitar, mas respeitar não por medo ou por obrigação. É aquele respeito por amor. Aquele respeito que brota através do amor. É um temor que você... É como se você colocasse, como se você soubesse o significado que Deus tem na sua vida. Como se você soubesse toda a importância que aquilo tem, tudo que Ele fez pela gente. Não é aquele temor de medo, Deus é mau, Deus é muito grande, e se eu não fazer o que Ele manda, Deus vai me castigar. Não é isso. É aquele temor de amor, aquele amor incondicional, aquele amor tão grande que vem com aquele respeito, aquele temor, aquele que nos leva de
quebrar o nosso coração. Chega até assim, doer, é um tanto amor que tão transborda. que brota. Que a gente tem receio de desagradar a Deus. Então é aquele amor que transborda o nosso coração para Deus, né? Amor de amor. Então, bom, falamos todos os dons do Espírito Santo. Agora a gente vai para o número 311 do enquete, que vai falar um pouquinho dos frutos do Espírito Santo. Como a gente disse, os dons do Espírito Santo, eles geram frutos. Conforme a gente vai praticando e vai deixando esses dons fluir em nós, eles fluem, né? Deixam frutos. Esses dons vão deixando os frutos. E a gente vai falar um pouquinho agora de cada fruto. Então, o primeiro é o da caridade, que é assim, o mais belo, o maior de todos os frutos que a gente pode ter, que é aquele amor maior, né, de Deus, assim, que ele nunca vai desaparecer, mesmo que a gente morra, esse amor vai permanecer em nós, a gente nunca vai deixá-lo de ter. Caridade nada mais é do que o amor, na verdade, se você for. O amor com as pessoas, Com as coisas, com aquela preocupação, aquele amor, aquela caridade com o próximo. Independente de tudo, de condição financeira e, enfim, é aquela caridade que vem pelo próximo, em ajudar, sem querer algo, em troca, é isso. Ter o zelo, né, pelas pessoas, querer ajudar as pessoas, os necessitados. Um simples escutar do nosso amigo, que às vezes a pessoa está precisando que alguém escute ela. Isso é um dom do amor, da caridade, de poder ouvir o nosso amigo que está necessitando. Às vezes a caridade pode ser uma coisa tão pequena, né? A gente pensa, nossa, mas como que eu vou fazer a caridade, né? Como que eu vou exercer essa caridade? E às vezes a gente pensa que é uma coisa que, nossa, vai me tomar tanto tempo, ou, nossa, vai ser muito difícil para eu praticar a caridade. E às vezes não, é uma coisa tão pequena, como a Catiane disse, um simples escutar, ou um simples falar algo, um olhar, um sorriso já é uma forma de caridade. Bom dia, muito obrigado. São coisas pequenas que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia. A alegria. Como assim? Vamos dar um exemplo, né? A alegria, por exemplo, um simples sorriso assim é o dom, é o fruto da alegria. É a pessoa que chega contagiando os lugares com o seu sorriso. Um exemplo muito bem aqui do meu lado, ó. Eu vou parar de falar, senão ela vai ficar dando muita risada. Ah, não falou daí nada. vai só alegria. Mas é aquela alegria independente de tudo. É você ser alegre, mesmo nos momentos difíceis. É você ser alegre diante das dificuldades, do sofrimento. E é você, principalmente, levar alegria para aquela pessoa que no momento não tem, ou que acha que não tem a capacidade de ter. É você levar alegria, como a Catiane falou, num sorriso. É você fazer que algo se torne feliz. Algo pequeno que possa tornar a vida, o dia, o mês, a semana daquela pessoa alegre. Então é aquela alegria que você tem e que você possa passar para o outro. Então é um fruto que você possa espalhar, contagiar. Muitas vezes a pessoa necessita, né, de um sorriso nosso. Às vezes naquele dia não está sendo um dia bom para a pessoa. A gente chega no lugar, a pessoa está lá com aquela cara mal-humorada, triste. Chega assim, dá um sorriso desse, você acha que a pessoa não vai dar? Lógico que vai. Tipo, você está dando um pouquinho dessa alegria. A paz. É a tranquilidade, né? Tipo, tranquila suavidade interior. É aquela paz que o próprio Jesus nos dá. Aquela paz de espírito, a pessoa com paz. Tranquila no espírito mesmo. Aquela paz de coração tranquilo, não é aquela paz de eu vou ficar aqui, não vou fazer nada, não é isso. É aquela paz de você estar dentro
principalmente com Deus. É você, aquele relacionamento seu com Deus, você com você mesmo, você com o próximo, é aquele relacionamento em paz, aquele relacionamento tranquilo, aquela paz interior, aquele coração em paz. A paciência. Eu acho que Esse eu já não tenho muito. esse é difícil, sabe? Assim, a gente tem que praticar bastante, porque muitas vezes é difícil a gente ser paciente, né? Que é o dom de saber esperar, suportar, independente do que aconteça, independente se aconteçam coisas ruins em nossa vida, a gente não tem aquela paciência de esperar passar as turbulências. A gente tem que pedir para o Espírito Santo nos dar essa paciência, porque é difícil. Porque a paciência, eu acho que seja um dos frutos mais difíceis. Porque é complicado. Porque se você está num momento de dor, num momento de sofrimento, de angústia, a última coisa que você vai pensar em ter é paciência. E é complicado. Mas é aquela paciência de saber esperar, aquela paciência de saber ouvir, aquela paciência de saber agir. Então é aquela paciência de você parar e falar. Então, vamos lá, meu Deus, o que o Senhor quer pra mim? É você não atropelar as coisas, não ser afobado, naquela ânsia de querer fazer o certo e de querer falar alguma coisa, acaba falando que não deve. Então, é você ter a paciência, é você se resguardar, na verdade. É você saber a hora certa de tudo, seja de falar, de agir. É você ter aquela paciência de resguardar. Por isso que é a mais difícil. É a mais difícil, eu creio que seja a mais difícil. Porque no nosso estresse do dia a dia, as coisas acontecem e às vezes a gente não tem essa paciência de saber esperar aquilo acontecer, voltar ao normal. A gente acaba explodindo e voa e passando por cima das pessoas. Não é isso que Deus quer da gente, né? Depois, o que acontece? Se você não tem paciência, você se machuca o outro, por fim, não deixou que Deus agisse em sua vida, e a hora que você vai ver, deu uma confusão, porque você não soube esperar. Acaba brigando com a pessoa, não falando mais, por causa dessa falta de paciência, né? Amabilidade, que é o quê? O nosso carinho, né? Com o próximo, com as coisas de Deus, com as pessoas, com os nossos amigos. Aquela pessoa amável. Nada mais é do que um carinho mesmo, um carinho com o outro. É um abraço, é um aperto de mão, é um carinho que você tem com a outra pessoa, é aquele carinho que você se torna amável, a amabilidade, você se torna amável e faz com que o outro seja amável também, aquele carinho que você tem com o outro. E a gente consegue sentir esse carinho, né? Quando a pessoa está do nosso lado, a gente sente que ela realmente gosta da gente. Não é aquele carinho falso que é só para fachada, para achar, nossa, aquela pessoa é boazinha, ela está dando maior amor e carinho. Não é isso. É aquele carinho que vem de dentro mesmo do nosso coração para com o próximo. Longanimidade. É a persistência, continuar na luta, mesmo com as derrotas. É a gente nunca desistir dos nossos objetivos. Mas é você ser persistente naquilo que Deus tem pra você. Não ser aquele persistente de cabeça dura. Eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero e só dar com a cabeça na parede. Não é essa persistência. É aquela persistência de persistir, porque a gente sabe que seguir a Deus não é fácil. E ele nunca falou, né? Venha me seguir, é facinho, sua vida vai ser boa. A gente sabe que não é assim e não é mesmo assim que as coisas acontecem. Tem os altos e baixos, então é aquela persistência em você persistir, perseguir e continuar firme. É você ter é como se fosse aquela disciplina de seguir em frente, não ser teimoso. A bondade é o que? Nada mais que praticar o bem, mas não o bem que a gente
pessoa? Ah, por exemplo, eu vou ajudar uma velhinha a atravessar a rua, mas estou esperando lá que depois que ela atravessar a rua, ela dê um realzinho, né, em troca pra mim. Não é esse tipo de bondade que Deus espera da gente. É a gente ajudar o próximo, mas não querer nada em troca. Não é aquela bondade interesseira, seja por dinheiro ou pelo que a pessoa faça alguma outra coisa pra você. É aquela bondade que você faz porque você faz. Você faz para se sentir bem, não por ganhar algo em troca ou para que alguém reconheça. É aquela bondade, bem diz aquele ditado, que uma mão faz, a outra não sabe ficar sabendo. É aquela bondade que você simplesmente faz e faz por se sentir bem. Não pra ser o primeiro, nossa, aquela pessoa lá, olha só, ela ajuda todo mundo. Pra aparecer. É, pra parecer aquele dom, nossa, é o cara. Bondade não é o dom do ego. Não é. Não é isso. É aquela bondade que você faz para que você fique bem e principalmente que você veja que a pessoa está bem. É fazer o bem para o outro e para você mesmo. Mansidão. Espera pela ação de Deus, não revida pelo mal. Sabe que Deus sempre está no defender das calúnias. É aquele fruto assim, que mesmo acontecendo as coisas ruins, por exemplo, uma pessoa me faz mal, eu vou lá, nossa, vai ver só, ela fez isso? Agora ela vai ver, não é isso? Tipo, dar um troco para a pessoa. É aquela pessoa que espera a justiça de Deus e não a gente fazer a nossa própria justiça com nossas próprias mãos. É um fruto que, se você parar para pensar, ele está meio que relacionado à paciência, porque não é aquele fruto que você tem que saber esperar o momento certo, aonde não é porque o outro fez mal para você que você vai revidar. Um erro não conserta o outro. Vai dar um tapa de um lado da cara. Vou lá, vou dar dois. Não é isso. Mas é aquele fruto que mesmo você sabendo e vendo que a pessoa te faz o mal, é você simplesmente não evitar. Esperar. É igual diz uma passagem bíblica, se alguém te dá uma tapa, vire a outra face. Então é aquele fruto de você, mesmo que você vê, que você saiba que o que a pessoa está fazendo não é o correto, não é você ir lá fazer também. É você simplesmente saber esperar e deixar que Deus, no seu devido tempo, resolva as coisas, coloque no lugar. Fidelidade. Ser fiel, né? As coisas de Deus, as coisas com o próximo, com as pessoas. Principalmente ser fiel em todos os lugares, em todos os momentos, diante de tudo. Não é ser fiel assim, eu estou aqui na frente da Catiana, eu sou fiel a Deus. Aí eu vou para uma festa, eu já não sou mais fiel. Faz tudo errado. Não, é aquela fidelidade verdadeira. Até mesmo quando você estiver sozinho. É aquela fidelidade que você tem com Deus, seja em qualquer lugar, diante de qualquer circunstância. É aquela fidelidade de ser fiel até o último dia. Modéstia. É o quê? O equilíbrio, né? Aquela pessoa discreta, que não precisa ficar se mostrando para os outros. Por exemplo, nos dias de hoje, tá difícil isso acontecer. Porque, assim, o mundão lá fora, ele nos mostra tudo o contrário. Começando, por exemplo, com a moda, né? Que hoje está mais difícil de acontecer. A pessoa está vestida adequadamente. O que acontece? Os jovens nos dias de hoje tá aí, ó, mostrando as pernas, com sainha curta, decotão, Calça caída ou calça apertada. E assim, a gente tá se expondo, né, como um monstruário, assim, à venda. Não é bem isso. É você ser modesta, você não ser no sentido de se expor no outro. É você saber se preservar. É você se dar o verdadeiro valor. Também entra naquela parte de você não ser afobado, é você ser modesto com você mesmo e ser modesto com os outros. Você não precisa se mostrar, se colocar em evidência. Deus sabe o devido valor
Deus te vê, seja no último lugar da fila, no cantinho ali onde ninguém vê, Deus está te vendo. Então você não precisa se expor, não precisa chamar a atenção dos outros. Aquela pessoa, nossa, que faz tudo para aparecer. Não precisa disso. Não precisa simplesmente ficar quietinha. Não também ser aquela pessoa, né, paca lá, que também não faz nada porque... Aquela mórbida, né? Que fica lá, não é isso. Parece uma múmia empacada lá, não faz nada. Não é isso. Vamos ter um bom senso, por favor. E realmente, né, tipo, a gente sabe como a gente deve se vestir, como a gente deve se portar, O que falar, como falar. Então é você ter essa modéstia, você saber trabalhar com você mesmo e com os outros. A sobriedade, sermos sóbrios, temos o nosso próprio domínio, né? Dependente do que aconteça, por exemplo, bebidas, parte de alimentação, a gente ter esse domínio, né? Saber dominar o nosso eu. Não ser exagerado, não ser esbanjado. É você ser sóbrio com tudo. Até mesmo com as roupas, com comida. É você ser sóbrio da vida. Até com as coisas que você vai falar, com o seu comportamento. É você ter aquela sobriedade de você saber o que fazer, como fazer. Não ser esbanjador, exagerado. Não é isso. É você ter aquela sobriedade, aquela dosagem. A dosagem certa, né? Na medida Na certa. medida certa, não exagerar, nem de mais nem de menos, na dose. Nem de mais nem de menos. Não é ser morno, é você ser na medida exata. A castidade, que hoje também nos dias está meio complicado, né? Perdemos Sim. É um fruto que eu acho que a gente quase nem se vê mais. Tá difícil nos dias de hoje, mas temos que pedir para o Espírito Santo esse dom também. Você que não consegue ser casto, peça ao Espírito Santo. Até os casados, todos Os namorados, namoro santo. namoro santo, com castidade. A gente consegue ver isso hoje, assim, nos padres, pessoas casadas. Muitas conseguem ter a castidade, mas muitas se perdem também nesse mundo, por influências, por não também pedir a Deus esse auxílio, né? Porque nas horas difíceis... Não saber esperar. Não saber esperar. Porque às vezes acontece alguma coisa e a pessoa é casada e, tipo, dá aquela pulada de cerca, né? Coloca tudo na frente dos dois, não superou o momento de dificuldade junto e, a hora que você viu, já fez. Pulou a cerca, já era. Machucou e agora? É você ser casto também no sentido de seu relacionamento com Deus. É você ter essa castidade e não deixar que as coisas do mundo, os outros ou qualquer outra coisa possa ferir esse seu relacionamento com Deus. É você ter essa castidade de pureza, de sinceridade, de verdadeiro. É você não deixar esse relacionamento seu com Deus ser quebrado. É aquela pureza da nossa alma, né? Não deixar a nossa alma se manchar com o pecado. É aquela castidade no nosso mais íntimo, aquele relacionamento mais íntimo que a gente tem com Deus, tem que ser casto, tem que ser puro. Então é não deixar que as coisas possam manchar, possa ferir, possa nos fazer sofrer. Não deixar que abale a nossa castidade, o nosso relacionamento com Deus. Então é assim, os frutos, né, são esses. E assim, se vocês estão tendo dificuldades para estar obtendo, peçam ao Espírito Santo, né? Porque a graça de Deus, ela vai agindo em cada um de nós. Vai transformar a gente em pessoas melhores. Então a gente tem que pedir para o Espírito Santo esse dom. É isso, gente. Eu só acho importante você frisar aquela pergunta que foi feita no começo. Como que a gente está usando os nossos dons? Como que a gente está seguindo? E o que eu estou fazendo com esses frutos que esses dons têm me dado? Eu estou jogando por aí
Ou eu estou dando devido valor? Como que eu estou fazendo? Eu acho importante frisar essa pergunta. Para vocês pensarem um pouquinho. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho para vocês, né? Porque é muita coisa, a gente até estourou o nosso tempo. Mas assim, a gente tentou passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. A gente espera vocês semana que vem na aula presencial, que vai falar sobre o pecado. Então não percam, vai ser muito legal. E a gente agradece, né, a presença da Fran. Foi um prazer enorme, de verdade. Adorei.